Meio-dia e 18, estamos de volta com o SBT Brasília, a primeira edição. E a gente vai direto agora, para a Ponte Alta do Gama, onde 2 pitbulls acabaram sendo mortos ali depois de uma ação da Polícia Militar para tentar resolver a situação. Olha ali, um dos cachorros tinha sido solto por um vizinho que começou a atacar outros animais. Esse mesmo cão, olha o momento dos disparos. É do dono. É uma merda. Os vizinhos ali acompanhando esses cães, gente, ficaram se atracando ali nessa confusão toda, até que a Polícia Militar precisou ser acionada. E segundo a corporação, quando esses policiais chegaram, olha o momento do tiro. Quando esses policiais chegaram, eles também teriam sido atacados por esses cães. Quem vai explicar pra gente os detalhes agora é a repórter Débora Rodrigues. Débora, minha amiga, que situação, não tinha outra saída? Maicon, a situação ficou tão grave com esses cachorros atacando outros cachorros e também um adolescente e um policial militar, não teve outra opção a não ser os policiais militares precisarem intervir e tirarem a vida desses 2 pitbulls. E eu tô falando isso porque o dono, o tutor, na verdade, desses 2 pitbulls estavam muito alterado, alcoolizado, e ele falou para a polícia: olha, eu não consigo conter esses 2 cachorros. E aí a polícia militar precisou intervir, porque esse cachorro já tinha atacado outros 2 cachorros da vizinhança, inclusive um pastor alemão, e também atacado um adolescente de 13 anos. Inclusive, quando os militares chegaram, um dos pitbulls chegou a morder a mão de um dos policiais militares que estavam ali no local. Eu conversei mais cedo com a população que estava ali na rua, né? E eles me contaram que o motorista, um motorista de um carro, passou ali na rua com um veículo e em determinado momento ele, embriagado, deixou o carro lá, saiu, ficou andando de um lado para o outro, mas deixou os vidros abertos, né? Quando os vidros estavam abertos, os 2 cachorros que estavam dentro do veículo saltaram para fora. Foi o momento em que ele começou a atacar os cachorros ali da rua. Inicialmente era um cachorro de um vizinho, um pastor alemão, e a gente sabe que um pastor alemão é um cachorro grande, de grande porte, né? Mas esse cachorro não conseguiu ali enfrentar os 2 pitbulls. Ele foi mordido várias vezes em várias partes do corpo. A população tentou intervir, tentou afastar ali os 2 pitbulls, mas não conseguiram. Teve uma família que estava acabando de chegar ali, voltando da comemoração do Natal, desceu do carro, foi para casa, estava com várias crianças, bebezinhos de colo, tentaram intervir na separação desses pitbulls contra esse pastor alemão, também não conseguiram. A gente conversando com os moradores, eles contam que pegavam bicicleta, pegavam carrinho, o que tivesse pela frente para tentar inibir ali que esses 2 cachorros continuassem a esse ataque, mas não conseguiram. Infelizmente, um adolescente de 13 anos também foi atacado, mordido por um desses pitbulls. A polícia militar, então, precisou vir até o local do caso e no momento que eles chegam, um dos policiais militares é mordido por um dos pitbulls. Ele precisou, inclusive, ir para o hospital militar. Nós conversamos com a população mais cedo, moradores ali da rua que viram toda a situação. Vamos ouvir o que eles mesmos falam sobre essa situação. Voltando da comemoração, se depara com o cachorro de grande porte avançando no outro, arrancando pedaços mesmo. A gente fez o possível para afastar, para acalmar o cão. O dono não reagiu de forma alguma, não deu nenhum comando verbal para o cachorro, simplesmente deixou acontecer a cena, viu tudo acontecendo, estraga os vizinhos, todo mundo tentando ajudar de alguma forma, e o cachorro fez o que fez o dia que queria, avançou, arrancou pedaço. O dono simplesmente bêbado largou o carro aqui no meio da pista, com os vidros abertos, os cachorros saltaram do carro e vieram a fazer o que fizeram no meio da rua. Estava em casa deitada assistindo, quando eu escutei, só escutei uma bagunça, sabe? E solta. Eu pensei que era briga mesmo de gente. Quando eu chego, tá os 2 cachorros, um puxando de um lado, outro puxando do outro, o cachorro aqui do vizinho. E o dono tava nem aí. Né, ele tava, aí os meninos fizeram de tudo aqui, os vizinhos fizeram de tudo para poder esses cachorros soltar, até que conseguiram que esses 2 pitbulls soltassem o pobre coitado do cachorro aqui, e o dono ficou passeando com eles aqui para cá, e foi de onde que ele subiu para ali e começou a atacar os outros também, matou um cachorrinho, agrediu, igual o menino falou, agrediu uma criança, agrediu um rapaz, que quase também eles não soltam, entendeu? Então, foi muito triste, muito triste. Aí foi na hora que ele atacou o policial que deram os tiros no cachorro, nos 2 cachorros. Oh, meu Deus, a gente fica com dó dos bichinhos ali, claro, a gente não queria que eles terminassem mortos, mas vendo uma situação como essa, não tem como
não ter outra saída, gente. Vocês ouviram o que aconteceu? A gente está falando de cães de grande porte se atracando ali e quem tentava intervir não conseguia. Débora, teve bicicleta, água, tudo que esses vizinhos encontravam ali pela frente, mas nada resolvia? Nada resolvia, Maicon. Conversando hoje com os vizinhos, eles me falaram que pegaram até o carrinho de um bebê para tentar colocar ali no meio entre os 3 cachorros, né, o pastor alemão e os 2 pitbulls, mas nada separava esses 2 cachorros. E no momento que eles soltam esse pastor alemão, que já está totalmente ferido, eles vão seguindo ali na esquina da rua do setor sul do Gama, em uma área do setor sul, começam a agredir, né? Começam a pegar outro cachorro, a atacar outro cachorro de outro vizinho, e todas as pessoas que tentavam ali se aproximar acabavam também com medo e até se machucando, como foi o caso desse adolescente de 13 anos. Então, quando a polícia militar chegou, o próprio tutor estava no local totalmente embriagado, informação confirmada pela polícia militar, que o homem de fato estava embriagado. Ele chegou a dizer para a polícia militar que não conseguia conter os próprios cachorros. A única alternativa que a polícia militar conseguiu encontrar foi atirar nos 2 cachorros. Isso depois deles terem tentado conter os cachorros, momento que um dos policiais militares é mordido por um dos pitbulls. Então a polícia militar obviamente não tinha intenção de matar os 2 cachorros, mas para salvar a vida dos demais animais que estavam ali, também da própria população, foi a solução que eles encontraram no momento. Inclusive hoje mais cedo, conversando com os moradores, eles me contaram que o dono desse pastor alemão estava hoje de manhã no veterinário, porque esse pastor alemão ficou com bastante machucado nas costas, no peito, na barriga, em várias regiões, muito machucado, sangrando bastante. Então, esses 2 pitbulls precisaram, infelizmente, ter a vida ceifada aí depois de ter atacado essas pessoas. Um descuido desse motorista, né, do tutor desses 2 cachorros. Porque você ter pitbull tá tudo bem, faz parte, né? Mas você tem que cuidar, tem que ter um jeitinho toda vez que for levar para passear, tem que ter a coleira, tem que ter todo o equipamento necessário para que esse pitbull continue, né, vivendo a sua vida normalmente, mas sem atacar outras pessoas, outros animais. O que esse tutor, infelizmente, não fez. Ele foi levado para a Polícia Civil, preso em flagrante, para a 20ª Delegacia de Polícia, que fica aqui no Gama mesmo. Agora o policial militar que foi ferido precisou ir para o hospital, né, a ser atendido aqui no Gama mesmo. Inclusive temos uma sonora, uma entrevista que o capitão da Polícia Militar nos concedeu, explicando como foi essa atuação da Polícia Militar. Vamos ouvir o que o capitão fala? Os policiais militares fizeram contato com o tutor desses cães pitbulls e esse tutor informou que não teria condições de conter os seus próprios cachorros, sendo que neste momento dessa conversa, um dos pitbulls mordeu a mão do policial militar. Devido a essas situações e visando proteger e garantir a integridade física das demais pessoas que estavam na localidade, a Polícia Militar precisou atuar para conter aquela agressão dos cachorros. Tanto o tutor quanto as vítimas foram conduzidas até a delegacia da área para o registro da ocorrência. E o policial militar foi levado até o Hospital Regional do Gama para receber os primeiros socorros. A pessoa que quer ter um animal, ela tem que entender que ela é responsável por ele também. Não é simplesmente comprar, ganhar e deixar lá não. Ainda mais quando a gente está falando de um animal de grande porte como esse, que infelizmente, gente, dependendo da forma como ele for criado, ele é sim um risco para outras pessoas, se torna um animal perigoso. Netinho, põe na tela pra gente, com áudio inclusive, o momento em que os policiais precisam agir ali depois de todo esse histórico que você está acompanhando aqui agora. Essa é a hora, gente, que esses cachorros já atacaram pessoas, outros animais e eles vão para cima da PM. Olha o momento. Os policiais tentam. Não tem outra saída. É o momento em que eles conseguem resolver a situação. Foram 5 tiros que eles precisaram dar, mesmo depois do primeiro, segundo, terceiro. Os animais não paravam de se atracar, gente. Eles entraram no modo ali que, infelizmente, os vizinhos tentaram com água, com carrinho, com cadeira, bicicleta, mas nada, simplesmente nada fazia esses animais voltarem ao normal. E aí o dono, que é quem talvez tivesse o poder ali de dar um comando verbal, porque o animal reconhece o dono, estava tão bêbado, mas tão bêbado que não conseguiu fazer nada e nem sequer tentou. Então, assim, é uma situação que, Débora, é até importante a gente ressaltar para quem está em casa,
o dono vai ser responsabilizado por isso. Ele chegou a ser preso ali por conta, digamos assim, quando a gente fala de criança, seria um abandono de incapaz. Mas nesse caso, ele não foi um tutor responsável por esses animais. Não foi, Maicon. Ele estava morto de bêbado ali, a própria polícia militar, o capitão falou mesmo, né, que conversou ali com esse tutor e ele mesmo falou, olha, eu não tenho condições de segurar aqui os meus cachorros, de conseguir contê-los. Ele não estava falando nada com nada, os próprios moradores falaram que chegaram ali depois da festa de Natal, né, voltaram para cá através de um carro de aplicativo. O motorista desse carro até tentou conversar com o tutor desse cachorro e falou, olha, pega seus cachorros, ele está aqui atacando o pastor alemão, né? O homem não falava nada com nada, acho que ele não estava entendendo nada de tão bêbado que estava, mas ele precisou ser preso. É como eu falei, a população se juntou ali, todo mundo tentando conter esses dois pitbulls para que ele parasse de atacar tanto o pastor alemão quanto um outro cachorro também. A gente consegue ver no vídeo, Maicon, várias pessoas, a população toda em volta, todo mundo vendo a situação. Todo mundo ali já tinha tentado conter esses dois pitbulls que estavam ali. O dono estava o tempo todo no local, ele assistiu toda a situação e nada fez. O que a população fala quando eu estava lá no local é que ele não fazia nada, literalmente não fazia nada, estava muito alcoolizado, não estava entendendo nada, enfim, não se responsabilizou como tutor de fato desses dois pitbulls. Ele chegou com o carro, deixou o carro ali todo aberto, os dois cachorros conseguiram saltar do carro, foi o momento que ele começou o ataque a esse pastor alemão, a um outro cachorro, a uma adolescente de 13 anos e até avançou na própria polícia militar. A gente está falando de um caso muito sério, porque a gente, obviamente, não gosta de uma situação em que o animal precisa falecer, mas nesse caso foi a única solução e eu digo isso infelizmente, Maicon. Obrigado, viu, Débora, pelas suas informações, pelos esclarecimentos. A gente lamenta um caso como esse, né? É triste esse fim pela irresponsabilidade de quem deveria cuidar e proteger desses animais.